Bom, estamos aqui hoje para conversar com o Caliz. É uma conversa muito informal, é uma conversa para a gente conhecer um pouco do trabalho que ele desenvolve há muitos e muitos anos, e nós vamos perguntar um pouco sobre isso, né? O primeiro interesse, né, o primeiro que surge é como que um biólogo molecular teve o primeiro contato com a meditação. Como é que foi, como é que você, né, a meditação, e a partir daí você foi construindo, né, todo seu mundo profissional hoje. Sim. Não é uma história bonita. Porque, na verdade, eu escuto muita gente falar que, num determinado momento, teve um chamado, sabe, sentiu alguma coisa. Comigo não foi nada disso. Eu estava num momento super ruim de vida, vi lá um negócio de um curso de meditação, de final de semana, de respiração, e eu nem estava tão animado assim, mas eu estava tão mal que eu achei que pior não fosse ficar. Então eu fui para esse curso, e quando eu cheguei lá, aquilo realmente mexeu comigo, e eu vi não só uma melhora imediata do que eu estava sentindo, como eu vi um caminho a seguir à frente. E dali em diante foram vários cursos, um depois do outro, e vários retiros de meditação, várias experiências de respiração, e eu fui para a Índia 2 vezes também, fiz vários cursos aqui, e enfim, foi crescendo. Num determinado momento, eu me dei conta de que com a meditação eu poderia começar a criar as minhas próprias vivências, as minhas próprias técnicas, e principalmente a visão desse trabalho todo do Instituto de Renascimento de São Paulo, que eu considero que é uma visão diferente do que a gente costuma encontrar como desenvolvimento pessoal. Na meditação, como eu sei, enfim, você teve várias experiências na Índia, enfim, você teve oportunidades de observar vários tipos de meditação. Como você poderia diferenciar? Olha, existe, o pessoal chama meditação ativa, meditação com música, sem música. Como você poderia dar uma visão geral dessas meditações que você teve a oportunidade de estar presente, enfim, de praticar um pouco e com conhecimento poder falar um pouquinho sobre isso? Eu não fiz todos os tipos de meditação, eu não conheço algumas Claro. famosas, inclusive, conhecidas, eu não conheço todas. Eu comecei com meditação ativa, porque era o que era mais comum na época, isso era anos 80, início dos anos 80, então era aquilo mais, era o que a gente mais via que acontecer. E foi interessante, porque a ideia da meditação ativa é te fazer primeiro se mexer muito, para daí você poder parar. Porque a ideia de você pegar uma pessoa que não tem nenhuma prática com meditação e pedir para ela parar e ficar quieta, só isso por si só já é muito difícil, né? Então eu comecei assim também, passei por várias técnicas, trabalhei comigo mesmo, com mantras, com koans, com uma série de coisas, até hoje que eu digo há vários anos já, eu faço única e exclusivamente zazen, que é sentar imóvel, de olhos fechados, sem qualquer interferência naquilo que é percebido, é apenas uma observação. Então hoje é a única que eu pratico pessoalmente, né? E a respiração na verdade, da forma como a gente desenvolveu no Instituto de Renascimento de São Paulo, é uma meditação. É muito parecido com esse zazen, só que tem uma respiração associada. Então, no fundo, é meditativo. Não é, apesar de ser muito terapêutico, a gente não olha para isso como terapia, e sim como meditação. Perfeito. Bom, como você falou da técnica de renascimento desenvolvida pelo Instituto de Renascimento de São Paulo, conta um pouco assim, como surgiu, né? Como foi amadurecendo isso? Porque, como eu já, enfim, frequentei várias vezes, né, eu sei que existe uma evolução desse processo. Sim. Mas pouca gente conhece, né, assim, como é que começou isso, como nasceu, né, essa técnica que hoje a gente pode perceber que tem uma diferença muito grande de outras técnicas. Mas como é que foi o começo disso? Bom, o começo foi, na verdade, igual a todas as linhas de renascimento, que era basicamente uma experiência catártica. Catártica significa bater, gritar, enfim, chorar e um monte de coisa assim. Vomitar, tem gente que faz isso. E muito associado ao nascimento, porque esse nome renascimento vem de nascimento. Então, no início, existia uma indução
é como se fosse uma regressão para que a pessoa voltasse ao útero de alguma maneira e vivesse aquilo, e revivesse o seu nascimento. Com o passar dos anos, no Instituto a gente começou a se dar conta de que aquilo não era necessário, que o nascimento é de fato um momento importante na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Assim como é muito importante o primeiro dia que a gente foi na escola, o nosso primeiro amor, o primeiro dia de trabalho, todas essas coisas são marcantes. E forçar todo mundo na direção do nascimento como se ali fosse, sabe, o grande depositário da nossa felicidade, para mim é muito engano. Isso já no início. Então a gente aos poucos foi tirando essas experiências todas de nascimento, de bebês, que parecia muito adultos regredidos e não uma experiência madura de respiração, de presença. E com o passar do tempo isso foi evoluindo mais ainda, a ponto de hoje a gente olhar para isso e perceber que na nossa visão o renascimento é meditação, ou seja, é observar sem interferências, é apenas permitir que essa inteligência interna se manifeste, encontre um caminho, que é muito mais amplo do que aquilo que a gente conseguiria pensando. Né? Todo mundo já fez isso, né? A partir de segunda-feira eu vou mudar, ou quando chegar tal dia eu vou ser diferente, eu preciso mudar esse comportamento, eu preciso fazer isso. E a gente acaba só entrando em estresse, na verdade, com isso, porque isso não é um método eficiente. Né? Quando a gente faz isso ou através da respiração ou através da meditação, a gente, na verdade, vive essas transformações de uma maneira muito mais ampla do que aquilo que a gente poderia se impor. Dentro desse amadurecimento do Instituto, né, percebe-se que a tua ligação com a meditação, sim, ela continua muito profunda. Uhum. Né? E como é que foi o trabalho que você desenvolveu para chegar ao Kyoshe, que você também, né, que o Instituto também oferece, né, todo ano? O Kyoshe, que é um retiro de silêncio, não é um trabalho meu. Eu aprendi com a Samvara Bodevik, que é inclusive também a introdutora do Renascimento no Brasil. Eu também aprendi isso com ela. E ela trouxe isso, parte disso da Coreia. Né? Esse nome Kyoshe é coreano, inclusive. Né? E é uma disciplina intensa de meditação, ou seja, um retiro de silêncio, onde a gente pratica de 6, 7 horas da manhã até 9 horas da noite, todos os dias. Né? Não é um trabalho fácil, eu não começaria por aí com ninguém, é um trabalho para você fazer depois que você já tem uma certa prática de meditação, porque é um retiro de 7 dias, ou de mais dias eventualmente, em silêncio, onde a gente não se olha, não troca gestos, ou seja, é realmente você com você. E para isso a gente já precisa de uma certa maturidade. Né? É necessário você já saber lidar um pouco com isso que a gente chama de emoções, de pensamentos, de sentimentos, de sensações físicas. Então é por isso que eu acho importante você participar disso depois de já ter feito alguma experiência de renascimento. Seja individual por um tempo, ou seja, o retiro de respiração nas montanhas, por exemplo, mas alguma coisa que te dê um pouco essa noção do que você é como máquina, como funcionamento, antes de você entrar numa experiência dessas, que eu diria que é um PhD. Não é fácil você ir direto para isso e dizer, olha, você vai ficar sentado, imóvel, observando a sua mente em silêncio horas durante o dia. Né? Isso seria sofrimento para pessoas que não têm uma experiência prévia ou o início de uma prática. Para quem tem, ainda assim, 1, 2 dias podem ser difíceis no corpo, às vezes dói um pouco, às vezes incomoda. A gente acha, às vezes, no retiro de silêncio que a mente vai ficar quietinha. Ela fica quietinha depois de alguns dias, mas no início ela dispara e ela vai muito mais rapidamente do que acontece aqui fora. Agora, depois de alguns dias, realmente a gente descobre um espaço interno completamente novo, eu diria que aquilo é uma máquina de insights, de percepção sobre si mesmo, de libertação, tanto que um dos nomes do Kyoshe é liberdade de si mesmo. Né? Ou seja, a gente fica realmente livre, né, desse tráfego intenso de pensamentos. Isso sossega. E a gente se torna, na verdade, uma pessoa mais inteligente, porque a ideia também é que quando os pensamentos diminuem,
a gente fica mais alienado. Ao contrário, a gente fica muito mais presente, muito mais criativo, muito mais vivo. A gente não gasta energia. Porque uma parte dos nossos pensamentos, se a gente pegar no nosso dia a dia, não serve para nada. É só comentários soltos, né? Diferente daqueles de quando a gente está focado em realizar alguma coisa. Você comentou vamos dizer assim, a sua recomendação para quem gostaria, né, ter um certo pré-requisito para você estar no Kyoshe, que eu também já fiz, e eu também concordo que é um processo que de fato é muito interessante você já ter uma certa familiaridade com a meditação, enfim, o que de fato ocorre, não aquilo que você lê por aí, porque de fato isso ocorre. Agora, falando da respiração nas montanhas, né, que é um curso, vamos chamar assim, onde de fato você apresenta a sua visão, a visão do Instituto do Renascimento sobre o Renascimento. Existe algum pré-requisito para as pessoas estarem nessa respiração das montanhas? Acho que o pré-requisito é boa saúde, né? Não tem problema nenhum, claro, se você tem problemas ou toma algum remédio, isso não, mas você ter saúde e principalmente você ter vontade, porque às vezes tem uma pessoa que se inscreve e já inscreve mais alguém, ou o marido ou a mulher ou coisa assim, mas a pessoa não quer, está indo meio que para acompanhar, aí não vale a pena. Tanto que eu falo com todo mundo antes de ir para lá e eu pergunto, você quer participar disso? Porque eu acho importante que a pessoa queira participar, né? Então não tem. Eu acho que lá as montanhas não só é onde a gente apresenta a visão de renascimento do Instituto, mas eu acho também que é uma ótima introdução à respiração e à meditação, principalmente, né? Porque no fundo toda a visão de respiração que a gente tem é uma visão de meditação, que é observação sem interferência, é isso que a gente aprende a fazer. Então, em termos de teoria, em termos de... né, não existe esse pré-requisito para estar lá? Não, porque esse é um curso que a gente começa do zero, ele é completo em si mesmo, eu acho que ele é muito didático e a gente pode pegar alguém que está realmente começando, que nunca participou de nada e pode ir para isso, e essa pessoa vai ficar surpresa, como também alguém que já tem um caminho andado também fica surpreso, porque tem uma visão de fato diferente, inovadora, leve, fácil, possível inclusive, né? Porque tem muita coisa que se propõe para as pessoas, olha, faz isso, faz aquilo, tá, mas eu faço como isso? É difícil de fazer. E a ideia foi criar alguma coisa que fosse realmente fácil, né? Eu ouvi nesse último curso, inclusive, uma participante dizer, agora eu tenho uma ferramenta que me permite viver bem dentro de mim mesma. Que legal, né? Então, foi gratificante ouvir isso. Então, e nessa tua jornada de, enfim, mais de 20 anos do Instituto de Renascimento, essas pessoas que vão, em geral, obviamente, enfim, tem muito depoimento no site do Instituto, tem muito, enfim, mas a sua percepção, assim, quais são as principais motivações que as pessoas vão para esse curso inicial, né? A respiração nas montanhas? A tua experiência de ouvir, Sim. Eu acho que a motivação é bem variada. Tem gente que quer aprender a técnica para trabalhar com isso, tem gente que quer descansar durante 9 dias, tem gente que quer passar por um processo pessoal de encontro, de descoberta. Tem gente que quer resolver alguma questão específica de vida, um momento de vida que está vivendo. E o que eu acho curioso é que essas pessoas todas fazem parte do mesmo grupo, da mesma turma. Assim como provavelmente nessa mesma turma a gente vai encontrar gente de diversas regiões do país, assim como a gente vai encontrar gente bem nova e gente bem mais velha, né? A participante mais nova que a gente já teve tinha 12 anos, era uma menina muito madura, mas tinha 12 anos, eu não diria que dá para toda menina de 12 anos participar, essa era muito madura, e o participante mais velho que a gente teve tinha 81, 82 anos, né? E essas pessoas se encontram realmente, a gente se dá conta que acaba sendo um encontro transgeracional também. Tem gente que tem muita cultura, tem gente que é muito simples. E como a gente está falando de alguma coisa que todos nós somos,
de uma inteligência, de uma clareza. Então todo mundo se encontra e todo mundo vê que nós somos muito parecidos, muito iguais nos nossos desejos, nas nossas possibilidades, né? Ainda que diferentes de uma maneira superficial. Quando você fala, né, que traz clareza, né, quando você fala que, né, as pessoas têm uma percepção da própria vida mais... isso, você acredita que tem algum impacto também na vida profissional das pessoas, né? As pessoas que procuram isso, quer dizer, a tua experiência, esses 20 e tantos anos acompanhando isso, como você vê isso, né? Assim, essas pessoas que passam por lá nessa respiração nas montanhas? É que eu considero que pelo menos nessa área, talvez em todas, mas principalmente nessa, pelo menos a que eu estou mais acostumado, a nossa experiência profissional é uma extensão da nossa experiência pessoal. Se eu não sou uma pessoa com muitas experiências de vida e rico nesse sentido, eu não tenho como ajudar, acompanhar algumas pessoas que estão vivendo coisas que eu não posso nem imaginar, que eu nunca vivi, que eu não tenho ideia de como são. Então, quando eu tenho uma experiência de vida, eu posso aprender uma técnica, posso aprender uma visão, e aí sim eu posso ajudar essa pessoa, transferir isso. Mas no fundo o que a gente está trocando é aquilo que a gente é. A técnica é um veículo para isso. Para que essa visão que a gente desenvolveu, conquistada com todas as nossas experiências pessoais, possa de alguma maneira passar a fazer parte daquela pessoa também. Se não vira alguma coisa só formal, do tipo, faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado, e isso não é de fato transformador, ela precisa se tornar aquilo, né? Então eu acho que quanto mais clareza, quanto mais liberdade a gente vai encontrando na nossa experiência pessoal, na nossa vida pessoal, a gente também vai sendo capaz, de alguma maneira, de ajudar mais pessoas, de dizer, olha, isso eu já passei, acho que nisso eu posso te ajudar. É por isso que a gente juntou a vivência com a formação. Porque às vezes a gente encontra gente que quer trabalhar com isso e diz, não, mas eu não estou interessado na vivência, eu quero só a formação. Não tem como. Se você não se torna isso, não tem como você passar isso adiante. E também tem gente que diz, mas eu não queria formação, não tem um grupo só de vivência? Na verdade o grupo é de vivência, porque o tempo inteiro a gente está falando da nossa respiração. Mesmo que seja uma aula, a gente está falando do nosso funcionamento, da nossa maneira de ver as coisas. Então, as duas coisas se casam muito bem. Vivência e formação. Quando você aprende realmente uma coisa, você sabe fazer, né? E sem aprender realmente uma coisa, não dá para você trabalhar com isso. Sem vivenciar realmente uma coisa, não dá para você trabalhar com isso. A minha experiência, né, e ouvindo várias testemunhos, declarações, enfim, das pessoas que passaram, assim, o impacto que tem respiração nas montanhas são muito diversos, né? São muito diversos e acabam refletindo na própria profissão original da pessoa, né? Assim, na própria profissão original dela, né? De alguma forma, né? E na minha turma, né? Eu lembro, estou conversando aqui, mas eu estou lembrando, você está falando, eu estou lembrando da minha turma, assim, vários, né? Assim, trilharam caminhos, né, assim, que estavam ali esperando por um impulso, né, bastante importante que aquilo trouxe para eles, né? Assim, foi uma experiência interessante, porque não tinha a ver, eles não passaram a fazer respiração ou aplicar em alguém, né? Assim, mas encontraram um caminho. Isso, encontraram um caminho pessoal. Isso, na própria profissão, ou alterado um pouco para lá, um pouco para cá, mas enfim, ali foi um momento muito, muito importante, né? Assim, né? Eu acho que isso não é a equipe que faz. Eu vejo que as pessoas todas são brilhantemente inteligentes. O que a gente faz, na verdade, é criar um espaço, criar condições para que isso se manifeste. E aí é alguma coisa que vem de dentro, não é alguma coisa que alguém está te falando por onde ir ou o que fazer. É alguma coisa que surge para você como possível. Possível em função da cultura que você tem, da vida que você tem, dos valores que você tem, e isso é diferente de uma pessoa para outra. Então, por isso que não daria certo se eu dissesse, olha,
faz isso, tenta desse jeito, sente dessa maneira. Isso tem a ver comigo, não com aquela pessoa. Então eu não me meto a fazer isso com ninguém, eu acho que isso é um erro, na verdade. Né? A gente só cria as condições para que essa inteligência se manifeste, essa clareza se manifeste. E com esse espaço de meditação e de respiração, isso vem à tona e as pessoas vão se descobrindo. O que eu gosto muito disso também é que isso gera independência. As pessoas não ficam, elas não associam isso a mim, por exemplo. Elas associam isso a algo que elas viveram, ou seja, elas se apropriam disso, elas se dão conta da capacidade, da possibilidade que elas têm. Não é alguém que fez. Não é o coordenador que é bom, o terapeuta que resolve. Não. Eu me dou conta que eu tenho essa possibilidade. Após essa respiração na montanha, as pessoas ganham a capacidade também de aplicar nelas mesmas. A ideia é que isso fique uma ferramenta que possa ser usada para a vida toda. Porque é muito simples, né? Respirar você pode fazer em qualquer lugar. Claro que tem uma respiração que a gente precisa reservar um tempo para isso, a gente se deitar e ficar durante 5, 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora, tem gente que faz 2 horas, tudo bem, se você tem tempo, talvez esteja de férias ou esteja no final de semana, mas isso é possível você fazer num momento único de tensão que seja. Porque uma das coisas que acontece, eu acho, com o curso, não é só que as pessoas aprendem a respirar daquele jeito, é que automaticamente elas passam a se dar conta de todas as vezes que a respiração tensiona. Opa, tensionei, me dei conta. E na mesma hora eu solto. Entende? Isso é um grande ganho, porque quando a gente não solta, a mente começa a disparar, o corpo vai tensionando mais, a gente começa a viver sufocamento, e isso vai se crescendo, e isso é angústia, isso é desespero. Essa era a próxima pergunta, era justamente isso. Qual é a mágica, porque como eu já passei, eu posso chamar disso, qual é a mágica da respiração na montanha? Assim, você teria como assim, resumir, assim, qual é a mágica, qual é o que você, na sua percepção, mas como é que seria, assim, que poderia, você definiria, assim, que você já acabou antecipando um pouco, como você acredita? Então, a grande mágica, eu diria que é você se tornar consciente da sua respiração. Não é consciente o tempo todo, saber que ela passa a ser algo ali, com você, notável o tempo inteiro. E normalmente a gente só presta atenção na respiração quando ela está faltando. Mas fora isso, a gente não se liga nisso. Né? A gente passa a sentir isso presente o tempo todo. Automaticamente, sem esforço. Não é eu tenho que observar a minha respiração, vou fazer um esforço aqui agora por isso. Não, a gente se dá conta disso, é automático. Como ouvir, a gente ouve o tempo inteiro. A gente não precisa fazer esforço para isso. A gente passa, nesse sentido, a se dar conta da respiração. Eu diria que essa é a mágica que acontece ao longo dos 9 dias. Agora, tem várias coisas que são efeitos secundários disso. Por exemplo, quando a gente respira, a gente mexe essa parte aqui do peito. É uma parte mecânica mesmo, trabalho muscular. Né? O que faz com que essa região, se exercitando, fique muito mais fácil entrar e sair mais ar. A gente pensa em respiração como aquela coisa que me alivia, ou eu fico bem, eu preciso de ar para viver, né, senão eu morro. Mas, na verdade, tecnicamente falando, respiração é o processo pelo qual a gente retira energia dos alimentos. Então, sem uma respiração ampla, viva, constante, presente, a gente tem muito pouca energia. E ninguém consegue ficar se impondo uma respiração ampla o tempo inteiro. Não é essa a ideia. A ideia é que a respiração passe a ser ampla automaticamente, sem a gente pensar nisso. E aí a gente fica mais vivo, mais vital, com mais clareza, porque é isso que energia faz. É isso que eu estou falando de energia física mesmo, né? Aquela ou seja, lá dos tem muita ciência, tem muita base, vamos chamar assim, base científica, esse processo que acontece nas pessoas. Tem. Eu não gosto muito de amolar os alunos, os participantes com isso, porque as pessoas não querem saber as justificativas científicas, técnicas de tudo isso. Né? Então tem algum momento que a gente aborda isso, para quem tem interesse em trabalhar com isso, mas basicamente é uma experiência muito simples de experimentar isso no seu próprio corpo. Não é necessário a gente passar
por todas as justificativas científicas, fisiológicas, enfim, da respiração. Mas a gente pode viver isso. Uhum. Agora eu concluo, né, um biólogo molecular cuidando de respiração. Acho que tem uma junção ali, né, assim, que você conseguiu, né, coloca com uma clareza. Enfim, como eu já fui, eu sei um pouco como é que você faz esse trabalho lá, mas acho que é importante colocar um pouco desse lado, né, científico, né, porque muitas vezes as perguntas sobre o que acontece e como que é a técnica, né? Tem muita gente que coloca enfim, em algum lugar, olha, não, é um mistério, não, tem muita ciência por trás do resultado que as pessoas chegam. Agora, uma curiosidade, quer dizer assim, por que você acha que as pessoas dão pouca importância para a respiração? Isso é uma pergunta que eu me faço também, assim, ela é tão vital, mas por que lá na cultura, enfim, fala-se pouco de respiração no dia a dia das pessoas? Você tem uma ideia, assim? Eu acho que até inconscientemente as pessoas falam bastante de respiração. Quando elas dizem, nossa, estou me sentindo sufocado. Cara, a situação está tão difícil que eu não estou conseguindo nem respirar, sabe? Preciso viajar para conhecer para respirar outros ares. Ou seja, se fala isso. Então, intuitivamente ou inconscientemente, se sabe que a respiração é mais abrangente do que aquilo que a gente está acostumado, né? Eu diria que a questão de dar pouca importância é porque, no fundo, a gente se acostumou a ficar tão focado naquilo que a gente pensa, como se isso fosse aquilo que a gente é, que vira uma televisão constante e a gente fica assistindo isso o tempo inteiro, né? E quando a gente, de alguma maneira, aprende um jeito de não ficar só aí, a gente fica aí também, mas não só aí, entende? É como você está vendo uma televisão na sala, e de repente você vê um comercial e você olha os lados e vê que você tem uma bebida do lado, ou um salgadinho, ou seja, ou uma pessoa querida, né? É diferente você ficar só focado naquilo ali, perdido, e isso, naquela hora só aquilo existe. Então acho que é por muita atração, por um hábito, um condicionamento de muita atração pelos conteúdos mentais, que são uma coisa importante, mas não são a única coisa. Tem mais na vida. É mágico a respiração mudar as pessoas. Assim, é muito mágico, né? Porque de fato ela é uma das poucas coisas que a gente tem que é absolutamente disponível. Eu sinto uma certa dó quando eu vejo as pessoas numa situação difícil de vida e que aí acabam optando por ir tomar um remédio. Eu acho que eventualmente, claro, numa ou outra situação de vida pode ser que isso seja realmente necessário, mas não tanto quanto é a prática hoje. Se elas conhecessem, não necessariamente respiração, mas meditação, alguma forma de contato com elas mesmas, isso seria tão mais facilmente resolvido. Na verdade, seria realmente resolvido, porque um remédio, como o próprio nome diz, ele é para remediar uma situação, ele não é a cura daquilo. Agora, é fácil, né? Porque você só toma e esquece. Uma meditação não, você tem que sentar, você tem que dedicar um tempo diário para aquilo, assim como a respiração. Então, é uma escolha. É uma escolha. E a respiração na praia, né? Assim, que é um outro estágio, um aprofundamento, né? Assim, como é que, né, você definiria, assim, como é que você apresentaria essa respiração na praia? Eu considero assim, a sensação, a imagem, no fundo, que eu tenho da respiração na praia, se eu fosse resumir em uma palavra, é como se fosse uma comemoração, uma celebração de alguma coisa que eu desenvolvi aqui dentro. Porque na respiração nas montanhas a gente está aprendendo aquilo ainda, né? Tem um esforço de prestar atenção, é um jeito diferente de ver as coisas, existe uma técnica que a gente precisa aprender, né? Como dirigir, você precisa mexer em 3 pedais e mais o câmbio e mais a direção e tudo ao mesmo tempo, e no início é difícil, né? Depois que você e aí, obviamente, o que você vai fazer com isso é ficar, quando você não sabe assim dirigir, você vai para um lugarzinho que não tem outros carros para você aprender e poder fazer todas as barberagens necessárias, né?
Mas depois que você já sabe dirigir, você pode dirigir em qualquer lugar do mundo. Aquilo ficou fácil. Você pode dirigir qualquer carro, inclusive, né? Ir em qualquer lugar do mundo, ir em qualquer condição de trânsito, né? Então eu acho que o que acontece é um pouco isso. Você já pegou o jeito, com 9 dias da montanha você pega o jeito, é fácil, né? E aí quando você vai para a respiração na praia, você já conhece isso. Então a mecânica já está dominada, aquilo é fácil, né? Então a gente pode adicionar outros elementos, né? Outras formas de interação, como respiração na água, respiração na areia, respiração em duplas, enfim, outro tipo de respiração na piscina. São outras formas que a gente tem de respirar. Eu diria que é uma celebração no sentido de que, uau, aqui agora isso passa a fazer parte de mim de verdade. Eu passo a respirar em várias situações que no fundo acabam significando que você pode respirar em qualquer situação de vida. Então não tem mais um congelamento que às vezes acontece na vida quando, por exemplo, a gente leva um susto ou está numa situação muito difícil, emocional, enfim, situações desse tipo, né? Eu acho que ali é muito leve, é muito livre, é muito divertido, as pessoas são todas muito amigas de cara, todo o clima, todo o curso é num ambiente muito descontraído, muito divertido. A gente tem convidados que juntam o Renascimento a outras práticas ainda. Então eu acho que ali enfim, é muito rico. Eu sou suspeito para falar, já fui 3 vezes, enfim, não fui outras vezes por questões, né, de oportunidade, mas são experiências muito diversificadas e enriquecedoras, né, que você consegue aprofundar mesmo, né, assim, o seu conhecimento da técnica e de você mesmo.